que retrata muito bem a história do reino do sul, Judá, como já bem disse em outros momentos. Crônicas é um livro diferente dos reis, nessa questão da ênfase, embora tratem de um mesmo contexto histórico, de um mesmo período da história. Crônicas está enfatizando a linhagem do reinado de Davi, registrando ali como que Deus protegeu, guardou e levou essa linhagem, a fim de que um dia viesse, como veio, nascer o Messias, Jesus Cristo, a partir dessa linhagem, a linhagem de Davi. Então, Crônicas tem essa ênfase. Crônicas está aqui preocupado em mostrar como que o reino do sul foi guardado e protegido por Deus, apesar dos seus reis, apesar dos defeitos, apesar dos pecados, apesar das falhas, porque Deus estava no controle. Então, temos visto isso já em Crônicas, e hoje nós vamos ver um pouquinho mais da história, dando continuidade, depois do que vimos na semana passada, um rei que não deixou saudade. Hoje nós vamos ver um rei que foi influenciado negativamente, e por isso também passou rapidamente pelo trono, que é o rei Acasias. Eu quero convidar você a ler comigo os versículos de 1 a 9 do capítulo 22, que diz assim: em lugar de Jeorão, os moradores de Jerusalém fizeram rei a Acasias, o filho mais moço de Jeorão. Isso porque a tropa que tinha vindo com os árabes e invadido o arraial tinha matado todos os filhos mais velhos do rei. Assim, Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, se tornou rei. Acasias tinha 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. A mãe dele, que era filha de Onri, se chamava Atalia. Acasias também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque a mãe dele o aconselhava a cometer iniquidades. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles foram os seus conselheiros depois da morte do seu pai para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, para guerrear contra Hazael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então ele voltou para Jezreel, para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando lutou contra Hazael, rei da Síria. E Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi a Jezreel visitar Jorão, filho de Acabe, que estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para sua ruína, fosse visitar Jorão, porque quando chegou, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Ninsi, a quem o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. Quando Jeú estava executando o juízo contra a casa de Acabe, encontrou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que estavam a serviço do rei, e os matou. Depois mandou procurar Acasias e o encontrou em Samaria, onde se havia escondido. Eles os levaram a Jeú e o mataram. Então o sepultaram, porque disseram: ele é neto de Josafá, que buscou o Senhor de todo o coração. E não havia mais ninguém na casa de Acasias que pudesse ser rei. Deixa eu esclarecer toda essa leitura para você, que talvez numa leitura rápida, como a gente fez, você não consiga colocar todos os nomes de todos os lugares nos seus devidos lugares, para repetir a palavra. Mas vamos lá, Acasias era o rei do sul, está comigo? Rei do sul, Judá. Acasias tinha uma mãe que chamava Atalia, que era filha de Acabe. Mas pastor, aí no texto está escrito que ela era filha de Onri. Na verdade, o texto está dizendo que ela é descendente de Onri. Lembra que eu já falei com vocês aqui, que a palavra filho não necessariamente está se referindo ao filho imediato, mas está dizendo assim, ele vem da descendência dessa pessoa. Lembra disso? Por exemplo, Jesus é filho de Davi. Ele não é filho imediato de Davi, mas ele é da linhagem de Davi. Lembra disso? Então, quando eu falo que a Atalia é aquela filha de Onri, eu estou dizendo que ela é da linhagem de Onri, mas ela era filha imediata de Acabe. Então, presta atenção. Acabe era o rei do norte, aquele que fez tudo errado lá, que lutou contra Elias, esposa de Jezabel, aquelas coisas todas, você já conhece a história. Ele teve um filho, Jorão. Jorão estava agora reinando. Jorão era o rei do norte, tá? E do sul era Acasias, que era filho de Atalia, que era filha de Acabe do norte. Olha que confusão. Por que essa confusão? Por causa daquele rei lá atrás, que levou o seu filho para casar-se com a mulher
filha de Acabe. Então ele misturou aqui as linhagens. Isso foi um grande problema que ele havia feito, nós já falamos dessa história anteriormente. Então olha só, presta atenção. Acasias, rei do sul, foi ter relacionamentos com Jorão, rei do norte. Jorão e Acasias eram amigos, próximos, parceiros, e também parceiros na idolatria e tudo de errado que você possa imaginar. Só que o que acontece? Acasias fez tudo que desagrada a Deus, tudo que você possa pensar, influenciado pela sua mãe e influenciado pelos seus parentes do norte, porque ele também tinha um parentesco lá com o rei Acabe. Ele fez tudo que desagrada a Deus. Numa batalha que eles tiveram, ele foi muito ferido, e por ter sido muito ferido, ele fugiu para um lugar específico junto com Jorão. Então, cara, se você está ligado nessa história lá atrás, quando a gente estudou reis, eu falei disso com muito mais detalhes, não vou fazer com tantos detalhes agora, mas só para você entender. O Acasias se juntou com Jorão numa salinha para que eles pudessem fazer todos os curativos e tudo que eles precisavam. Nessa veio o Jeú. O Jeú, ele veio até eles, porque o Jeú tinha uma missão a cumprir. Qual que era a missão que Jeú havia recebido? Matar o rei do norte, porque o rei do norte estava fazendo tudo que desagrada a Deus. Então Jeú recebeu uma missão de Deus, vai lá e mata o rei do norte. Quando ele chega lá, ele encontra o rei do norte e também toda a comitiva do sul, que também fazia o que desagrada a Deus. Jeú entendeu da seguinte forma: vou acabar com todo mundo de uma vez. Ele foi, matou o rei do norte, matou a comitiva de Acasias, só que Acasias, no momento que ele chega lá, ele não estava lá, ele estava em Samaria. Agora, olha que interessante, porque Samaria era a capital de qual? Do norte ou do sul? Do norte, gente, do norte. Do sul, a capital era Jerusalém. Então vamos lá, do sul a capital era Jerusalém, do norte a capital era Samaria. O rei do sul, que tinha a capital Jerusalém, estava escondido lá na capital do norte. Sabe o que isso quer dizer? Que ele tinha tanto, mas tanto relacionamento com o povo do norte, de idolatria, impiedade, iniquidade, tudo que eles faziam, que ele tinha passe livre para andar numa cidade que era idólatra. E ele estava lá se protegendo, se guardando. E os homens de Jeú foram até Samaria, trouxeram Acasias, e Jeú matou Acasias também. Então Jeú, numa tacada só, ele matou os dois reis ímpios daquele período, o do norte e o do sul. Pegou comigo? É isso que está escrito aí nesse versículo que a gente leu, versículo de 1 a 9. Então só tentei dar uma clareada para você entender melhor o que está acontecendo aqui. Bom, o que a gente precisa destacar aqui? Algumas coisas interessantes. Primeiro, que o cronista, ele traz alguns destaques, alguns comentários que os reis não fazem, o livro dos reis não faz. Primeira coisa que ele faz é identificar as pessoas responsáveis por levar Acasias a atitudes perversas. Olha que interessante. O texto diz que o rei andou nos caminhos do norte, porque a sua mãe o aconselhava a proceder de forma iníqua. Cara, era a mãe de Acasias que falava: faz tudo de acordo com o norte, anda em idolatria, faz o que não importa, não interessa o que Deus quer, faz do seu jeito. Ele estava sendo influenciado pela sua própria mãe a fazer tudo que desagrada a Deus. E uma outra coisa que diz o texto é que a casa de Acabe o influenciava. Então, primeira coisa, primeira ênfase é a seguinte: nunca subestime o poder da influência de alguém sobre a sua vida. Você está andando muito com alguém, você acaba sendo influenciado por essa pessoa. Não tem jeito, irmão. Você influencia também, mas você também acaba sendo influenciado. A questão é quem tem mais força para influenciar quem. E geralmente, o que a gente acaba vendo é que pessoas mais fracas na fé
quando começam a andar muito com pessoas que não têm vida com Deus, acabam sendo influenciadas por essa pessoa a ponto de viver de uma forma que desagrada a Deus. Escolha melhor as amizades, escolha melhor com quem você anda, escolha melhor as pessoas com quem você caminha, escolha melhor as pessoas com quem você se aconselha, porque Acasias foi influenciado para o mal. E não pense assim, mas são pessoas que eu amo. Eu sei, a mãe dele era a pessoa que ele amava, mas a mãe dele estava o levando a fazer aquilo que desagrada a Deus. Cuidado, nunca subestime o poder da influência das pessoas sobre a sua vida. Segunda coisa que o cronista destaca é o papel de Deus nesses eventos, porque é muito interessante olhar no versículo 7, que ele diz claramente que era da vontade de Deus que Acasias fosse visitar Jorão. Irmãos, Deus está no controle de todas as coisas, nada escapa das mãos de Deus. Era a vontade de Deus, e Deus encaminhou Acasias para a casa de Jorão. Ele não foi lá à toa, não. Ele foi levado e conduzido lá por Deus, para que ali ele recebesse julgamento e juízo, porque Deus estava no controle de todas as coisas. Por isso Deus usou Jeú para ser um instrumento nas suas mãos, para de uma vez só tirar os dois reis que faziam tudo que desagrada a Deus no reino do norte e no reino do sul. Ok? E uma terceira coisa que o cronista destaca é sobre a morte de Acasias. Interessante pensar aqui, porque aqui ele coloca algo mais que não está em Reis, lá no livro dos Reis. Primeiro, ele menciona que Acasias foi capturado em Samaria, como eu já disse antes, e lá nos Reis não dizia isso. Então, quando você junta os livros, você consegue pegar mais informações e você acrescenta ainda mais ao seu estudo, à sua leitura. Interessante pensar então nisso. Primeira coisa, Acasias estava em Samaria quando ele foi capturado. Mais uma vez, repito, destacando aqui o caráter desonrado do rei Acasias, por estar se misturando com um povo idólatra, ímpio e iníquo. Outra coisa, que o cronista aqui explica, que a única razão pela qual Acasias foi sepultado de uma forma honrosa, foi por causa de Josafá. Ele diz bem claro, ele recebeu o seu sepultamento, ele foi sepultado lá direitinho, mas não é por causa dele, é porque ele era neto de Josafá. Olha só, agora presta atenção. O pai dele não foi sepultado de uma forma honrosa, nem teve sepultamento, velório, nada disso, porque ninguém sentiu saudade dele. Lembra da semana passada? Um homem de quem ninguém sentiu saudade. E o filho dele só não foi jogado de lado por causa do seu avô, Josafá. Quando aqueles homens olharam para ele e falaram assim, não, por honra a Josafá, vamos dar um sepultamento digno para ele. Por causa dele, não por causa do morto, mas por causa do Josafá, do avô dele. Isso é muito interessante. E em vez de um anúncio normal de um sucessor, como toda hora a gente vê, morreu fulano, e o seu filho Cicrano tomou o seu lugar. Não é assim que a gente olha toda hora? Mas aqui no versículo 9, diz que não havia ninguém na casa de Acasias que pudesse ser o rei. Sua casa estava sob maldição, e não havia ninguém na sua casa que pudesse ser rei. Eu queria destacar uma lição aqui para a gente. Sabe o que eu queria destacar? Presta atenção aqui. Não deixe sua vida acabar em tão pouco tempo. Não deixe sua vida acabar em um período tão pequeno. Como assim, pastor? Acasias reinou por 1 ano. 1 ano, irmãos. Sabe por que ele só reinou por 1 ano? Porque o foco dele estava em agradar as pessoas que ele venerava, em ouvir pessoas que não serviam a Deus, em seguir o seu coração, em viver para si mesmo
e não para Deus. Ele viveu tão pouco porque ele não escolheu seguir os caminhos do seu pai Davi, Josafá, que tinham exemplos de vida para ele, mas ele escolheu não andar de acordo com o caminho deles. Com isso, ele acabou com a sua própria vida em tão pouco tempo. Ele acabou assim, com a sua vida, porque ele escolheu trilhar caminhos de morte, não caminhos de vida. Mas pastor, o senhor está querendo dizer que a gente vai morrer cedo se a gente não andar assim? Eu não estou falando de morrer, morte aqui, não. Sabe por quê? Porque tem muita gente que respira, mas não vive. Tem um monte de gente respirando do nosso lado, mas não está vivendo. Já morreu. Não acabe com a sua vida tão cedo. Viva o Evangelho de verdade. Dedique sua vida a Deus. Sabe como é que a gente acaba com a nossa vida rápido? Quando a gente vive de rancor em rancor. Amargura a amargura. Quando a gente não consegue perdoar mais. Quando a gente não consegue amar. Quando a gente vive reclamando de tudo. A gente já acorda reclamando, ai que calor, ai meu Deus, não aguento mais esse calor, ai Senhor. Quando está frio, ai que frio, não aguento esse frio. Aí acorda chovendo, ai Senhor, chovendo de novo. Reclama o tempo todo, murmura o tempo todo, a gente está acabando com a nossa vida em pouco tempo, enquanto a gente está murmurando pelo que as pessoas fizeram ou não fizeram, murmurando pelo que aconteceu ou não aconteceu, murmurando o tempo todo da vida. A gente está acabando com a nossa vida. Para de reclamar um pouquinho, querido, e comece a agradecer. Agradeça. Agradeça a Deus. Troque a murmuração por gratidão, e você viverá mais, viverá melhor. Querido, a gente reclama muito de boca, de barriga cheia. A gente reclama de barriga cheia. Estava indo com o pastor Felipe lá visitar o pastor Marcão, saímos de lá falando isso. Falamos, cara, a gente tem que parar, a gente reclama demais. Chegamos lá, olhamos na porta da casa dele, um carro todo quebrado, amassado, a frente toda encolhida, até o para-brisa pela batida, está lá destruído o carro dele, e a gente chegou lá com o carro no ar-condicionado. Entramos na casa dele, não conseguiu levantar direito pela fraqueza das suas pernas. Chegamos lá, ele almoçou uma comida lá de marmitex, porque ele tinha que comer, porque ele teve que tomar remédio, o remédio do coquetel do câncer dele. Foi tomar o remédio, imaginei comigo, deve tomar uns 2 comprimidos, 20 comprimidos, 20, de uma vez só, irmãos. Ficou assim, 20. A gente reclama quando toma uma dipirona. O cara lutando com câncer há 5 anos e perde a esposa num acidente, se culpando por aquilo, em alguns momentos, mesmo sabendo que não foi culpa dele, porque quando ele subia a serra, ele estava chovendo, e no momento exato ele passou numa poça de óleo, e quando ele chegou na poça de óleo, o carro dele fez isso, e na hora que descia outro carro, imediatamente eles bateram de frente um com o outro. O policial que estava vindo atrás viu tudo e contou para ele depois. E a gente reclamando. Reclamando. Fui lá no cemitério ontem. Cheguei lá, o carro deu problema lá, chegando lá. Meu carro deu problema lá, o carro da igreja deu problema chegando lá.
Liguei para o Geraldo, falei, Geraldo, deu isso, cara, eu levo aí, espero, pego o guincho, pastor, pede o guincho, porque isso aí acho que vai dar mais problema. Saí lá, não consegui nem no sepultamento, que era em outro cemitério, fiquei lá, saí. Na hora que eu ia reclamar, a primeira palavra, eu pensei, que? Não. Tá bom demais. Obrigado, Deus, porque o carro quebrou aqui, e não quebrou lá onde eu não tinha ninguém para me ajudar. Obrigado, porque eu estou aqui do lado do mercado, vou aqui, vou tomar um cafezinho, enquanto chega o guincho, que estava previsto chegar em 1 hora, chegou em 45 minutos. Aí eu pego o guincho dá a primeira coisa que eu sento lá, que ele veio comigo até aqui, entrei no caminhãozinho dele, aí comecei a contar a história, poxa, vim aqui no cemitério, cara, amigo meu, pastor, a gente é pastor batista, que? Você é pastor batista? Eu sou da primeira batista de Maricá. Veio conversando comigo de lá aqui. Enquanto viemos de lá aqui, eu pude ver que aquilo foi provisão de Deus, porque tudo que ele falou para mim, foi Deus confirmando e afirmando tudo que a gente está planejando para 2024. Coisas que ele veio falando de coisas que a gente quer viver. Eu vou reclamar? Não. A gente precisa aprender a murmurar menos. Nossa vida é boa demais, irmãos. Perto do que muita gente está passando. Não deixe sua vida acabar tão cedo. Viva para Cristo. Faça a vontade dEle. Ame-o acima de tudo. Seja agradecido e murmure menos. Coloque mais alegria no seu coração e menos murmuração. Que você, enquanto faz isso, vive mais. Enquanto você murmura, você vive menos. Estamos juntos? Faz sentido para você? Tendo pensado nessa lição, eu volto para o texto. E quando você pensa que a situação já está muito ruim e não pode piorar, olha para a situação. Estava tudo ruim lá no reino do Judá, né? Morreu todo mundo, o rei morreu, não tem nenhum sucessor. Aí quando você pensa assim, não pode piorar. Aí o versículo 10 fala assim: quando Atalia, mãe de Acasias, viu que o seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Não é que não tinha rei, não é que não tinha descendentes de Acasias, tinha. Não tinha, era um bem preparado e pronto para assumir igual os outros estavam. Mas tinham crianças, adolescentes, que estavam começando e naturalmente não estavam prontos para ser rei. Aí a mãe do rei, que era filha de quem? Do Acabe, lá do norte. A mãe do rei Acasias, que se irritou profundamente com o que Jeú havia feito, porque Jeú matou sua família. O que ela faz? Agora eu vou assumir o trono. Eu vou matar todos os descendentes que podem me tomar o trono, para que eu seja a rainha de Judá. Isso significa que ela matou os seus netos. Está entendendo? Porque se eram filhos do seu filho, o que eles eram? Netos. Ela teve a coragem de matar os seus netos, para que nenhum deles sobrevivesse e tomasse o seu lugar um dia. Mas como eu já disse anteriormente, Deus continua no controle. Uma mulher chamada Jeozabeate pegou um bebê de Acasias, o nome dele era Joás, sem que Atalia visse. Levou-o para um esconderijo junto com a babá dele e o escondeu ali por 6 anos, para que a mulher rainha Atalia não o descobrisse e não o matasse. Esta mulher que salvou o menino Joás, um bebê, era casada com o sacerdote Joiada, e eles o esconderam por 6 anos. Aí o capítulo 23, que eu não vou ler com você aqui nesse momento, mas eu quero passar pelo que acontece aqui nesse capítulo.
No capítulo 23, fala dessa transição do reinado, tirando o reinado de Atalia e entregando novamente para a linhagem de Davi. Só que o que acontece? Joás, 6 anos depois, tinha 7 anos. 7 anos tinha aquele garoto. 7 anos ele foi trazido agora, tirado do esconderijo pelo sacerdote Joiada, que preparou todo um plano, muito simples, mas ele preparou. O que ele fez? Eu vou te contar tudo, depois você vai chegar em casa, tenho certeza que você vai ler tudo. Você não vai nem ver os jogos finais do Brasileiro, porque já tem campeão. Então, você só vai chegar em casa e vai ler tudo de novo, beleza? Então, o capítulo 23, você vai ler e vai dizer o seguinte lá, ó. Que primeira coisa, ele reuniu os capitães de 100, que eram os guardas principais, pediu a eles lealdade e contou o que havia acontecido. Pediu silêncio para que ninguém soubesse de toda essa história. Eles concordaram e ficaram juntos. Depois de contar o plano para eles, o que eles fizeram? Convocaram todos os levitas para Jerusalém, inclusive os que não estavam no turno daquela semana, porque os levitas, eles eram divididos em turnos. Cada hora tinha uma equipe de levitas servindo no templo. O que ele foi? Ele trouxe todos os levitas para Jerusalém. Todos eles estavam ali. Dividiu os levitas em 3 grupos. Uma tropa de levitas ficaria guardando o palácio, aonde a rainha mora. Outra tropa de levitas iria ficar num portão de acesso ao templo, que ficava entre o templo e o palácio. Então, imagina assim, o palácio está aqui e o templo está aqui. Tinha um portão aqui, que ligava o palácio ao templo. Então, um grupo de levitas ficou aqui, um grupo ficou aqui, um ficou aqui e o outro ficou no templo, ok? Protegendo o menino, porque ele era um garoto de 7 anos. O sacerdote Joiada, ele também trouxe soldados, além dos levitas, para proteger o menino de 7 anos. Deu a eles lanças, que haviam sido conquistados por Davi, e também os seus escudos, para que eles pudessem protegê-lo naquela situação. Era um sábado. Então, Atalia não imaginou que tivesse acontecendo alguma coisa muito diferente, porque o sábado, naturalmente, muitos judeus iam para Jerusalém, porque era o dia de adorar o Senhor, era o dia de culto, que para nós hoje é o domingo, para eles era o sábado. Então eles iam naturalmente para o templo, ok? Então tinha aquele monte de gente lá. De repente, eles estavam lá dentro do templo, e só os sacerdotes e os levitas estavam dentro do templo, porque só eles podiam entrar dentro do templo. E então levaram o rei até a porta do templo e começaram a gritar, todos ao redor: viva o rei, viva o rei, viva o rei. Começaram a gritar em voz alta. Até porque para gritar tem que ser em voz alta, né? Uma redundância isso. Mas começaram a gritar. E gritavam. E aí, esse grito chegou aonde? No palácio. Atalia ouviu. Ué, que isso? O que está acontecendo? Desceu correndo, e aí foi-lhe permitida passar e chegar até o pátio, não no templo, até o pátio, e quando ela chega no pátio, ela vê o menino ao lado de uma coluna do templo, e todos o fazendo e gritando, viva o rei, viva o rei. Foi aí que ela o reconheceu, e começou a gritar, traição, traição. E ela começou a gritar, traição, 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 é um golpe. Só que, na verdade, quem era a traidora aqui? Era ela. Que quem havia tirado o rei e toda a linhagem de Davi do trono? Ela. Só que é exatamente assim que o pecado faz com a gente. Ele nos cega de uma forma tal que quando as coisas vêm à tona, a gente tenta nos esconder ou culpar outros pelo aquilo que a gente fez. É mais fácil colocar a culpa no outro do que dizer, eu errei. Querido, posso dizer aqui do fundo do meu coração, com tristeza, mas eu digo, quantas vezes, inclusive recentemente, tenho tentado procurar pessoas, falo com pessoas, procuro, mando mensagem, ligo, tento encontrar, que estão sumidas, que estão distantes, que não estão vindo na igreja,
Estão vivendo suas vidas apesar, longe, né, da presença do Senhor? E a resposta que eu tenho, geralmente é: está tudo bem, está ótimo, minha vida está ótima. Às vezes demora a me responder 24 horas, eu tenho que mandar uma carinha, depois assim, sabe, do tipo assim, e aí? Para a pessoa responder. E geralmente, pessoas, elas não reconhecem que estão erradas. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas, outras que saíram da igreja, e a culpa é do sistema, a culpa é do pastor, estou saindo por causa do pastor, porque o pastor fez isso, ou porque o pastor não fez aquilo, estou saindo porque a igreja é assim, a igreja é assado, porque essa igreja faz isso, ou essa igreja não é da forma como eu queria, porque os irmãos me olharam desse jeito, ou naquele dia não fizeram o que eu esperava que eles fizessem. A culpa é a religião. Os culpados sempre são os outros. Assim como a Thalia, tantos outros estão dizendo a mesma coisa por aí, queridos. Ah, eu saí da igreja por causa daquilo. Eu saí da igreja por causa daquele. Eu saí da igreja por causa do fulano. Eu saí da igreja por causa do pastor. Eu saí da igreja por... Quantas vezes você já não ouviu isso? Porque é mais fácil colocar a culpa no outro do que dizer: eu escolhi não servir mais a Deus. Porque é duro dizer isso, né? Quem vai falar isso de voz alta? Mas é o que está acontecendo. Mas é melhor gritar: traição, traição. O sacerdote Joiada disse aos soldados que não fizessem justiça com a Thalia no templo e no pátio do templo, mas que ela saísse. Depois que ela saísse, eles podiam matá-la, porque era assim que teria que ser pago aquela traição. Quando ela retorna do templo e volta para o palácio, é ali que os soldados matam-na, e ela então morre ali naquele momento, e a partir daquele momento o trono passa de Atalia para Joás, que era um menino de 7 anos de idade. Está comigo? E como é que foi esse negócio? Não perca os próximos capítulos. Mas antes da gente terminar aqui, vamos fechar. Só destacar algumas coisas rápidas aqui para a gente ir embora. Querido, presta atenção. De tudo que a gente ouviu aqui, guarda isso. O inimigo vai fazer de tudo para te separar da vontade de Deus e do Senhor. De tudo. De tudo. A Thalia matou seus próprios netos para tirar o povo da presença do Senhor. O inimigo vai fazer de tudo para te destruir. Ele vai usar todas as brechas que ele puder para te tirar da presença do Senhor. Ele vai usar aquelas coisas que você detesta, aqueles pontos fracos, aquelas coisas que só você sabe, ele vai usar contra você, para tentar te fazer destruir. Fique atento, fique calmo e confie no Senhor. Outra coisa, por mais que tudo esteja caindo, destruindo ao seu redor, há esperança. Há esperança, querido. Estava dando tudo errado. Tudo errado. O rei morreu, os seus descendentes morreram, uma mulher assumiu lá, que nem era da linhagem de Davi, mas nisso tudo Deus tinha um plano. E Deus iria guiar aquele plano de acordo com a sua vontade, porque há esperança. Porque Deus não perdeu o controle da história. Outra coisa, seja um agente de esperança na vida de alguém. Eu fiquei pensando comigo, será que eu faria aquilo que aquela mulher fez? Arriscaria a minha vida para salvar um bebê que depois seria o rei? Porque se a Thalia pega aquela mulher, era morte na certa. Cabeças rolariam na hora. Mas aquela mulher e aquele homem, o sacerdote Joiada, foram agentes de esperança, usados por Deus para fazer o que ninguém tinha coragem para fazer. Presta atenção, muitas vezes Deus está nos levantando para fazer o que só nós fomos chamados para fazer.
Não queira que o outro faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Seja você um agente de esperança na vida de outra pessoa. Não fique pensando duas vezes. Leve esperança a alguém. Seja usado por Deus para isso. Quarto, o pecado nos cega e nos faz orgulhosos demais para reconhecer um erro. A Thalia gritou: traição, traição, quando na verdade ela era a traidora, não o povo. Mas o pecado nos cega. Cuidado para o pecado não te cegar de tal forma que você não consiga enxergar mais a vontade de Deus e a verdade da tua palavra. Porque ele começa assim, pequenininho. Nenhum pecado começa grandão. Começa devagarzinho. É só um pouquinho, é só um pouco de tempo, é só um negocinho. Ah, é só hoje, é só mais um dia. É só um, filho. Quando você olha para trás, você vê que já foram centenas. Mas tudo começa com só um. É só hoje. De repente você olha e você está tomado por aquele pecado. E nada mais consegue te fazer ver com os olhos da fé. E por fim, não se esqueça disso. Nada impedirá o agir de Deus e o cumprimento da sua vontade. Nada. Nada vai parar o agir de Deus. Podem vir impérios, pandemias, leis, armas, exércitos, nada impedirá o agir de Deus. Nada. Porque Ele continua no controle de todas as coisas. Por isso que nada vai parar a igreja do Senhor. Porque a igreja é do Senhor. Se ela é do Senhor, ninguém vai impedir a IBB de continuar crescendo, fazendo maravilhas através, Deus fazendo maravilhas através de nós, porque Ele é o dono da igreja. Amém, irmãos? Deus tem grandes coisas para fazer através da IBB. Coloque-se à disposição. Seja agente de esperança na vida de alguém. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado por esse momento. Obrigado por essa palavra, por essa leitura, por esse texto. Obrigado, Deus, pelo ensino diante da vida do rei Acasias, Atalia e agora por fim Joás, que veremos na semana que vem como foi o seu reinado. Obrigado porque o Senhor nos ensina através da tua palavra cada dia novas lições. E eu te agradeço por isso. Não permita, Deus, que a gente encurte a nossa vida, ainda que respirando. Mas ajude-nos a ver a beleza da vida que o Senhor nos tem dado nos mínimos detalhes. Ajude-nos a murmurar menos, a reclamar menos e a ser mais agradecido. Ajuda-nos a colocar o rancor para fora, que a gente não carregue rancor, amargura, mas que a gente carregue o amor e o perdão, prontos a dedicar e entregar isso àqueles que geralmente não merecem, assim como nós não merecemos o seu perdão. Quem somos nós para escolher a quem ou não vamos perdoar, se o Senhor nos escolheu, mesmo sem merecer, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo rebeldes diante do Senhor? Ajuda-nos, permita-nos ser agentes de esperança na vida de alguém. Ajuda-nos a nos sermos aqueles que se colocam nas brechas que ninguém quer se colocar. Tantos ministérios, tantas coisas por fazer, e às vezes não há ninguém que queira fazer porque é difícil, é duro, é trabalhoso. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos estes que o Senhor coloca nas brechas, assim como o Senhor fez com essa mulher e o seu esposo, ao protegerem Joás, um bebê, da morte. Por favor, faça isso também conosco. É o que nós te pedimos nessa noite. Use as nossas vidas, porque tudo ainda está no controle das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Estamos encerrando o culto dessa noite.